Oi, nossa próxima aula é sobre o papel da equipe de saúde e o plano de ação, tá? Então vamos lá, gente. Pensa no papel da equipe de saúde quando se trata de lesão por pressão. Eu preciso, primeiramente, avaliar os riscos. Quais são os riscos que esse paciente está sendo exposto? Percepção sensorial dele, umidade, nutrição, mobilidade, avaliação hematológica, hipertermia, tudo isso vai influenciar negativamente dependendo da sua presença. Teve alteração de microclima, tem fricção em cisalhamento, a perfusão tecidual como que está. Só lembrando um detalhe, fricção é quando eu estou deitada, por exemplo, no leito e eu movimento e a minha pele movimenta no lençol. Eu estou friccionando, tá? A minha pele com o lençol ou com a superfície de apoio. Cisalhamento, o que seria isso? É quando, por exemplo, eu estou deitada na minha cama e eu escorrego. Então, todos os tecidos eles vão estar deformando, porque eu estou escorregando. Então, eu vou mexer todas as camadas tecidual, ó, faz isso, ó, todos os tecidos eles movimentam. Então, eu estou cisalhando. E se eu tenho essa deformidade tecidual, eu vou deixar essa região mais frágil, tá? Eu vou interferir na oxigenação tecidual. Uma outra coisa que é muito importante é utilizar escalas para auxiliar o profissional, ferramentas que auxiliem o profissional a avaliar o risco desse paciente. Então, por exemplo, a escala de Braden é uma escala que auxilia a gente a avaliar o risco desse paciente, saber se ele tem muito risco, pouco risco. No caso da Braden, é inversamente proporcional. E não esquecendo uma coisa, a avaliação clínica ela é sempre soberana. Por que eu falo isso? Por exemplo, lá na escala de Braden, vou mostrar para vocês, não tem aqui falando cicatriz de uma lesão anterior. Só que a gente já sabe que quando rompe a pele e eu tenho uma cicatriz, essa força da pele da cicatriz, ela não tem a mesma força que uma pele sadia. Ela vai reduzindo a sua força tensa. Então, ela tem em torno de 80%. Se romper no mesmo lugar, vai diminuir, vai cair para 60%. Se romper no mesmo lugar, vai diminuir. Então, essa pele rompida ela é mais frágil. Tem isso na Braden? Não. Aí vamos supor, você aplica a Braden e você viu depois do score que ele não ficou com risco alto, ele ficou com risco moderado. Porém, você avaliando essa ferida e identificando que ele tem uma cicatriz já existente na região sacra, você pode aumentar esse risco dele, tá? Então, essa autonomia, a equipe, o profissional que aplica tem. Isso é importante. A escala de Braga ela fala de 6 variáveis, que é a percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento, que são fatores importantes para o aparecimento da lesão por pressão. Então, quanto mais ponto o paciente tiver, menor o risco, tá bom? Então, por exemplo, sem risco ou baixo risco, de 15 a 23 pontos, risco moderado, 13 a 14, alto risco, 10 a 12, risco muito elevado, quanto é menor que 9. Aqui a gente coloca uma sugestão de plano de ação. Não quer dizer que tem que ser assim, mas é uma sugestão, tá? Se esse paciente ele está com baixo risco, minimamente ele precisa manter essa pele hidratada. Qual que é o melhor hidratante? O hidratante que ele tem em casa, tá, gente? Porque às vezes, se a gente pensando em sistema público de saúde, pensando que a gente tem uma vulnerabilidade social muito grande, vou indicar um produto caro, eu tenho isso no meu serviço, então o hidratante que ele tem, só orientar hidratação da pele, principalmente pós-banho, tá? É importante orientar, por exemplo, se for uma atenção domiciliar, orientar o cuidador, avaliar essa pele a cada 72 horas. E o profissional reaplica essa escala de Braden a cada 24 horas ou de adequando à realidade dos serviços, tá? Por exemplo, a atenção básica, ela não volta com essa frequência. Porém, sempre quando voltar, ela pode estar reaplicando e orientando o profissional, o cuidador que estiver lá. Apareceu alguma coisa diferente? Faz contato com a gente, tá?
Plano de ação para um risco moderado. Mantém as primeiras orientações: hidratação, mudança de decúbito, avalia a pele. Pensa, nem sempre vai ser o profissional que vai estar do lado, então preciso passar para a família todas essas orientações. Que ele precisa mudar de decúbito a cada 2 horas. Mas por que 2 horas, Lívia? Porque estudaram e viram que é nesse tempo que, se passar desse tempo sob pressão, o tecido começa a entrar em sofrimento. Foi por isso que colocaram 2 horas, tá? Uso de colchins para avaliar a pressão, para alívio de pressão, gerenciar a umidade. Então, fez xixi, teve eliminações na fralda, ele precisa fazer a troca da fralda, não pode deixar o paciente molhado, o usuário molhado, né? Orientar o cuidado com a pele e, sempre quando possível, reaplicar a Braden e otimizar a nutrição. Às vezes vai precisar aumentar a parte de proteína, tem que estar fazendo avaliação desse paciente, tá? Importante, gente, uma coisa. Olha aqui, né, os posicionamentos dos colchins. Eu vou colocar sempre nas regiões de a maior superfície e deixando proeminências ósseas livres, tá? Ó, nessa região eu tô com essa região de ombro e de cotovelo mais livre. Aqui, ó, pegou parte de panturrilha, eu tô com calcânio livre. Outro colchinho para não ter queda plantar. Então, eu sempre vou pensar na anatomia do corpo para estar posicionando esses pacientes, para estar colocando o colchinho, tá? Um detalhe importante, quando a gente orienta lateralidade, não é 90 graus, não precisa ficar totalmente de lado, tá? Lateralidade é 30 graus, é igual tá nessa figura, tá? O Guideline orienta isso. Só às vezes colocar uma coberta embaixo do colchão e fazer um pouquinho levantado, eu já deixo o paciente de 30 graus. Então eu já melhoro a área que tem maior impacto, que seria sacral, tá? Já vou diminuir a pressão nessa região. Então, se eu tenho uma cama hospitalar que pode elevar as pernas, ótimo. Se não, tento pensar num colchim, quando eu penso em elevação de cabeceira. Mas sempre o quê? 30 graus, tá vendo? Aqui, se eu sento dessa forma, eu tenho grande risco de escorregar na cadeira. Agora, se eu coloco um apoio, inclino um pouco mais, o risco de cisalhar vai ser menor. Então, isso é importante quando eu vou posicionar o paciente. E eu preciso fazer e orientar, tá? Às vezes, só orientar sem demonstrar, isso vai ficar falho. Então, a gente precisa demonstrar para o paciente, para o cuidador, para a família, para o outro profissional, de como deve ser feito. Alto risco, tudo que foi falado antes, e vai pensar na superfície de apoio, tá? O que seria isso? Nos colchões, tá? O meu paciente tem condição de investir num colchão pneumático de pressão alternada, ou em algum outro dispositivo? Ótimo, então eu vou estar sugerindo. Se ele não tiver, eu não vou colocar isso para ele, tá? Mas é importante, se ele tem essa condição, a gente orientar da sua existência, tá? Esse colchão aqui, gente, que é o colchão extrapiramidal, colchão caixa de ovo, que é o mais tradicional, ele não é eficaz, porque esse daqui específico, a espica dessa parte da pirâmide dele, ela é muito pequenininha, então ela não vai reduzir a pressão. Tem que ser uma maior espica, sabe? Tem que ser maior esse diâmetro, esse comprimento. Então, infelizmente, ele não tem eficácia. Quando tem um paciente com um risco muito elevado, o ideal é entrar com uma cobertura especial para prevenção, tá? Eu repito tudo que está sendo feito e entro com prevenção. Hoje, padrão ouro é o quê? Espuma de silicone multicamadas, tá? Onde eu consigo aplicar, onde ela já foi estudada, essas multicamadas vai evitar o cisalhamento, ela consegue atuar em todas as principais causas externas. Então, ela vai fazer controle de umidade, ela vai controlar microclima, ela vai evitar cisalhamento e fricção, ela vai estar atuando em todas aquelas questões externas. Tenho isso disponível? Não, não tenho. Como que eu vou fazer, Lívia?
A gente vai orientar a hidratação, tudo que a gente consegue fazer, tá, gente? A parte anterior toda. Agora, o paciente pode comprar, a gente orienta, tá? Eu o utilizo só quando tem um risco elevado. Quando o cerô se abriu uma lesão por pressão, eu vou pensar em aplicar o Timers, igual falou nas aulas iniciais, tá? As 4 etapas de higienização da ferida, onde eu faço a limpeza, o desbridamento, remodelamento de borda e depois eu aplico cobertura especial. Isso eu tenho várias, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Quando que eu vou utilizar? Eu vou utilizar de acordo com a necessidade da ferida e do que eu tenho disponível, tá? Então eu preciso avaliar algumas umidade, tecido, os recursos que eu tenho para estar indicando. Só para desmistificar e para a gente finalizar, massagear regiões que está em sofrimento, lesão estágio 1, eu posso? Não, não posso, tá? Ali eu vou estar aumentando o sofrimento daquela região. Rodilha, é indicado? Não, não é indicado. Por quê? A não ser de material próprio, tá, gente? Mas a gente não indica. Por quê? Eu vou conseguir, pressionar as áreas em voltas e posso diminuir o fluxo sanguíneo. Água quente, não, de jeito nenhum. Vai interferir no microclima, vasodilatação, de jeito nenhum. Colchim com alpiste, infelizmente também não. Já tem estudos que mostram que causa até mais pressão tecidual que a própria superfície de contato, que é o nosso colchão, tá? Protetor de calcânio, só se for da última geração, porque esses que a gente tem no mercado, não. Primeiro, eles não são eficientes e eles atrapalham a visualização do calcânio. Orientação para calcânio é calcânio elevado, é flutuante. Luva d'água, não, também eu vou ter pressão ali, não vou ter alívio de pressão nenhuma. Óleo EGE, por favor, óleo não hidrata. Óleo, ele vai fazer uma barreira e impedir a transpiração da pele. Então, ele pode até prejudicar. Pensa quando você olha um frango assado e ele está todo brilhante. Quando você come o peito, está como? Seco. Exatamente assim que fica a pele do nosso paciente. Então, não é indicado. Posicionar em cima da ferida? De preferência, não. Se o paciente tem outras lateralidades, eu não vou posicionar em cima da ferida, tá? Posicionar em área vermelha. A área vermelha já é estágio 1, então de preferência não. Lesão por pressão é passível de processo? Sim, ela é passível de processo. Então eu preciso sempre registrar as orientações e medidas que eu estou fazendo para prevenir uma lesão. E ali eu sempre preciso registrar também os cuidados indicados. Então, é muito importante o profissional fazer esse registro para a gente evitar processos futuros, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tem uma parte que é muito importante, que é desafiador isso que a gente está fazendo, capacitar equipes, é desafiador capacitar família, cuidador, paciente, é realidade. A limitação de recursos humanos, falta de insumo, limitação às vezes de convênio, ausência de recursos. Porém, gente, o que eu sempre falo, mesmo com o mínimo a gente consegue fazer um cuidado interessante, tá? Se eu faço uma limpeza bem feita, mesmo que eu tenha o soro, a gás estéreo ali e um óleo para aquela ferida, se eu mantenho uma frequência de troca, de cobertura secundária, uns cuidados mínimos, essa ferida ela caminha positivamente, tá? Então isso é importante, eu não posso deixar de cuidar porque eu não tenho a cobertura mais indicada. Isso é negligência, tá bom? Então, mudança de decúbito é padrão ouro na prevenção de tratamento. Eu preciso orientar a equipe, eu preciso orientar a família, eu preciso falar com o paciente. Capacitar a equipe é indispensável, tá, gente? Fazer uma abordagem integral do paciente, pensando sempre que ele é tratar de forma holística, lembrando de todos os fatores que influenciam no aparecimento daquela lesão e dos impactos que essa lesão causa na família do paciente e dos seus familiares e cuidadores. Muito obrigada!